noite! Horse Talks de hoje veio conversar com vocês sobre um tema que é bastante utilizado no nosso universo equestre, que é a termografia. Para isso, convidamos a doutora Solange Micail, ela que é médica veterinária, especialista em fisioterapia, para conversar sobre esse assunto. A termografia é um termo utilizado já faz bastante tempo, na medicina veterinária e até na humana, utilizada aproximadamente há 40 anos. Mas essa técnica do infravermelho já é utilizada desde a época de guerra para poder ver inimigos escondidos atrás das folhagens. Vamos comigo entender um pouco mais sobre a termografia? Doutora, obrigada por aceitar o convite do Horse Talks e hoje vir conversar com a gente sobre a termografia. Eu vim aqui primeiro para tirar essa dúvida, né? O que é a termografia? O que é o termógrafo? O termógrafo é um aparelho que ele capta as radiações emitidas pela pele. Então, a pele emite as radiações infravermelhas e ele transforma isso num mapa térmico, né? Um mapa de cores, onde você consegue ver áreas mais quentes e mais frias. Então, é um mapa térmico da superfície do cavalo. O termógrafo, ele é capaz de captar que tipos de lesão no animal? Qualquer lesão que esteja próxima à pele, que seja capaz de alterar a temperatura da pele. Então, por exemplo, se eu tenho uma inflamação num tendão que está próximo à pele, o que acontece? Esse tendão vai esquentar a pele e daí a pele vai mandar essa informação para o termógrafo. Porque lembra que eu falei? Ele não é profundo, né? Ele só capta a informação da pele. Então, a área que está com problema tem que estar superficial o suficiente para mostrar isso, né, através da pele. Se eu te falar, né, que eu estava lendo sobre termografia e aí eu vi que pode ser, a partir de uma termografia, ele captar algum tipo de lesão antes mesmo do cavalo apresentar sinais clínicos. Essa afirmação é verdadeira? É verdadeira, porque um dos sinais clínicos da inflamação é o calor, né? E a termografia vai captar o calor. Só que ela é muito sensível, então, por exemplo, ela pode captar o calor de um problema numa articulação, uma inflamação numa articulação, bem no comecinho do processo. Antes mesmo, por exemplo, do raio-x. Inclusive, existe um estudo científico mostrando que a termografia foi capaz de detectar antes mesmo dos sinais clínicos, da claudicação ficar mais evidente e do raio-x, da radiografia, porque a radiografia tem que esperar destruir a cartilagem, aparecer e chegar no osso subcondral, a lesão, para estar mostrando mais, né? E a termografia vai mostrar logo no início essa inflamação, nos primeiros dias. A termografia ela é utilizada também como aparelho, né, de imagem para usadas em clínicas veterinárias, mas ela também é usada pela Federação Equestre Internacional em dias de competição. Você, selecionada pela FEI, faz parte de um seleto grupo que está autorizado a fazer esse tipo de exame. Conta como que você faz parte desse grupo e o que vocês fazem no dia a dia de um evento internacional quando este evento é selecionado pela FEI para ter a termografia. Então, Rô, eu fui convidada para participar desse grupo pequeno de veterinários que fazem esse exame, né, que são os Examining Vets, né, na época nós éramos em 7 veterinários, e daí o que acontece? Eu fui convidada nos Jogos Olímpicos, tá, do Rio 2016. Foi lá que eu acabei conhecendo a diretoria da FEI e eles conhecendo o meu histórico, porque eu já trabalhava com termografia desde o ano 2000, né, há 16 anos na época, então eles acabaram me convidando para fazer parte desse grupo. Para fazer parte desse grupo, eu acabei fazendo um treinamento de 2 dias na Alemanha com o Dr. Garrett, já falecido, né, recentemente, e depois eu ainda tive um outro treinamento numa viagem que a FEI juntou todos os Examining Vets para padronizar, né, esse exame e como que ele deveria ser feito. Então eu tive 2 treinamentos para participar e estar nessa função. Hoje nós somos em 12 pessoas, né? Recentemente entraram mais colegas. Isso significa que a FEI pretende intensificar, né, esse exame. Então esse exame ele é feito com certeza nas provas mais importantes, então Olimpíadas, agora no Campeonato Mundial, né, que seria o antigo WEG, né,
nas finais de campeonatos importantes, Copa do Mundo, isso tudo com certeza é feito. Agora, fora essas provas principais, né, também pode ser feito nos Masters, pode ser feito nos Global Champions Tour em algumas etapas. Então a FEI seleciona outras provas que podem até ser menos importantes. Pode ser, por exemplo, uma prova de cavaleiros jovens, né, que já teve esse exame também. Pode ser feito numa prova menos importante, porque assim, a FEI vai selecionar aleatoriamente, né, outras provas. A nível, né, de competição, o que o diagnóstico pela termografia pode trazer, né? O que ela pode dar de diagnóstico e quais são as consequências desse exame numa competição? Então, quando a gente faz para o Limb Sensitivity Control, nesse protocolo, a gente está querendo ver se a sensibilidade da região da canela do cavalo, né, e da quartela estão alteradas. Isso implica em dois princípios da FEI, que o well-being of the horse, ou seja, o bem-estar do cavalo, e também no fair play, ou seja, no jogo justo. Então, por exemplo, se alguém passou alguma substância para a canela do cavalo ficar mais sensível, ele não bater nos obstáculos, né, isso pode ser detectado por esse exame. Então, seria uma das ideias desse exame. E esse exame é tão sensível que mesmo que o cavalo esteja molhado, mesmo que tenha sido aplicado gelo previamente ao exame, a gente consegue ver se tem algum problema. E isso pode levar à desqualificação do conjunto? Isso pode levar à desqualificação do conjunto, inclusive já aconteceu em provas muito importantes. Por exemplo, já aconteceu em London 2012, já aconteceu em Copa do Mundo. Então, assim, é uma coisa muito séria, pode tirar o conjunto da prova. E doutora, quem que pode manusear a termografia, né, o termógrafo, né, fazer o exame de termografia? Então, deve ser feito por um veterinário. Aqui no Brasil, por exemplo, né, assim, pela FEI tem que ter passado por esse treinamento, tá? Então, vamos separar. Para fazer o Limb Sensitivity Control, tem que ter sido convocado pela FEI e ter feito essa experiência, esse curso. Agora, normalmente, eu também uso o termógrafo como veterinária, né, na minha clínica, no meu espaço, para reabilitação, para a gente ver como estão indo as lesões, como está indo o processo inflamatório. Então, o termógrafo aqui no Brasil deve ser aplicado por um médico veterinário, porque segundo a legislação do Brasil, só o médico veterinário pode fazer tratamento e diagnóstico em animais. E como é um método diagnóstico, assim como raio-x, ultrassom, deve ser feito e realizado por um veterinário. E doutora, para a gente terminar esse bate-papo, né, voltando um pouco na história, né, eu vi que o termografia era utilizado há mais de 40 anos no mundo, né, ele começou sendo utilizado nos humanos, né, nas clínicas de diagnóstico e depois passou para a medicina veterinária. Conta um pouco desse histórico da termografia. É muito legal. A termografia, na verdade, antes da medicina, ela foi inventada para detectar um exército inimigo escondido numa floresta, por exemplo. Então, ela foi inventada na época das guerras, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ali para finalidade militar. E ainda hoje, essa é a indústria que move, né, os estudos, aí, os avanços na termografia, a parte de segurança, câmeras que usam infravermelho, tudo isso. Mas daí ela começou a ser utilizada, o primeiro relato em medicina foi para ver tumor de mama. Então foi em 1956 que ela foi utilizada para isso. E em veterinária foi a partir dos anos 70 que houve um experimento onde um veterinário conseguiu ver, né, numa universidade de veterinária nos Estados Unidos, um animal com tendinite, um cavalo com tendinite. Então, a partir daí, os aparelhos mudaram muito, porque os aparelhos eram grandes. Eu cheguei a ver esse primeiro aparelho lá em Minnesota, ele tinha 1 metro de altura e ele demorava 6 minutos para fazer uma imagem. Então, hoje em dia, a gente tem aparelhos que evoluíram para portátil e para imagem ao mesmo tempo. Então, é muito bacana que a gente consegue, inclusive, fazer a termografia de um animal em movimento, durante o salto, e ver quais são os músculos que ele está usando mais. É muito bacana. Doutora, e a termografia, ela é uma técnica confiável? Ela é realmente bastante sensível? Muito, Roberta. Para você ter uma ideia, ela é capaz de detectar o pontinho de uma injeção 24 horas após a injeção, numa jugular, por exemplo.
Então, assim, fica pontinhos de inflamação e demora 24 horas para desaparecer. Ela consegue detectar nesse grau de sensibilidade. Você estava me falando que a termografia também ela é base de temperatura, né? Dependendo da temperatura, muda as cores. Qual a temperatura padrão e o clima influencia? Você está num país tropical que já tem um clima mais quente, é diferente ou vocês têm toda uma padronização para isso e isso não interfere? Sim, o clima pode interferir na imagem, mas não no diagnóstico. Ele interfere assim na temperatura da pele do cavalo, mas se houver um ponto de inflamação, a gente consegue identificar claramente, tanto no dia frio quanto no dia quente. Porque, na verdade, assim, o que predomina é a radiação que está sendo emitida pelo corpo, tá? Independente do clima. Mas, sim, o clima pode dar uma pequena variação na temperatura que vai estar a pele, porque o animal está sobre, por exemplo, 10 graus num dia ou 40 graus no outro. Então, o animal que está numa temperatura de 40 graus vai estar com a pele toda um pouco mais quente. Mas se tiver um ponto de inflamação, a gente consegue ver também. Doutora, outra dúvida que me veio à cabeça é que alguns animais trabalham, por exemplo, com liga ou caneleiras e boleteiras. E quando você tira, né, o material de proteção para poder fazer a termografia, vai ter uma alteração, mas aí você vai ver por inteiro que foi o material que causou essa alteração na temperatura? Sim, vai ter alteração de temperatura por causa da liga. Isso demora aproximadamente 40 minutos para assumir, né, para voltar a temperatura ao normal daquela região. Mas, por exemplo, no Limb Sensitivity Control, a gente tem a palpação. Então, por mais que esteja quente, né, na termografia por conta da liga, na palpação não vai dar problema nenhum, concorda? Agora, se for uma inflamação que foi causada por alguma coisa mecânica ou química, daí o animal vai estar sentindo na palpação também. Por isso que é a combinação da palpação com a termografia que tira o animal da prova. São a combinação dos dois exames. Doutora, eu queria te agradecer por esse bate-papo, né? Termografia é mais um tema presente nesse universo equestre, né? E cada vez mais nessa história de fair play, né? Tem sido feito em competições e a gente escuta falar e a gente queria tirar essa dúvida para saber como funciona e agradecer a sua disponibilidade de estar conosco hoje no Horse Talk, esclarecendo sobre esse tema. Foi um prazer, Roberta. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês. O Horse Talk de hoje se despede, ao lado da doutora Solange, esclarecendo mais um tema deste universo equestre. Espero vocês na próxima segunda-feira com mais um tema. Até lá!